Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras ao Bom Combate. O quadro Caçando Raridades nasceu aqui no Ao Bom Combate a partir de conversas com o amigo Paulo Casseb, pesquisador de história, história do Brasil, história militar, história da aviação. Então, ele sempre trazia curiosidades que eram tão interessantes que eu chamava de raridades, e nós acabamos aí com a ideia de trazer isso para o nosso público. Então, para quem que está chegando agora, é essa a história do nosso Caçando Raridades, né? Então, a cada semana nós trazemos raridades diferentes e vamos ver, então, o que o amigo Paulo Casseb tem como raridade essa semana. Boa noite, grande Casseb, tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo. O que nós temos de raridade para essa semana? Boa noite, comandante. Nós temos mais uma raridade. Aliás, uma raridade na edição e uma raridade no contexto de uma forma inédita. Tá? Talvez quem nos vê aqui, que sejam os mais, como eu, assim, os mais velhos, né? Os mais usados pela vida. Que é jovem há mais tempo, né? Sim, jovem há mais tempo, lógico, pô. Eles talvez se lembrem do tema da publicação que nós vamos mostrar hoje. Antes de mostrar a capa, eu só vou dizer um negócio. Ele foi escrito por Paulo Guilherme Martins. Quem era esse homem? Paulo Guilherme Martins era um economista, advogado, nasceu em Santos, morreu em 1981, nunca teve uma atividade política que marcasse nada, porque ele não era diretamente deste ramo, mas era um estudioso da história brasileira dentro do âmbito econômico. Ele era um nacionalista e se casou com Ivete Vargas, da família Vargas, que nós conhecemos porque nos anos 80, já nos anos 60, Ivete Vargas foi várias vezes eleita pelo Partido Trabalhista Brasileiro, partido fundado pelo Getúlio Vargas, que nós lembramos que, apesar de alianças políticas de época, aquilo tudo, o PTB, até por ser de Vargas, nunca foi um partido de esquerda. Aliás, ele era um problema para a esquerda, porque ele dividia o operariado e trazia para o que ele chamava trabalhismo. Em 64, com aquela confusa toda, muita coisa ali aconteceu, muitas tendências mais à esquerda e mais à direita, mas, enfim, isso não viria ao caso. Só estou citando porque o autor da obra foi casado com Ivete Vargas. E uma obra fantástica desse homem não é uma obra com 500 páginas e não é uma obra conhecida, mas ela devia ser conhecida por todos os brasileiros, porque quando vocês lerem esse opúsculo, vocês vão falar, puxa, eu estou vendo aqui, lógico, um português da época, certos termos rebuscados. Tem aqui uns termos que parecem discurso atual da esquerda, e não era, porque ele não era esquerdista. Né? Tem coisas, certas palavras. Como é que nós vimos as palavras, né, Schwertz? Quais eram mesmo? Pois isso é interessante, e aqui vai um alerta à reflexão, né, Cassel? Que eu li a primeira vez, poxa, mas tem vários termos, até o Cassel que me chamou a atenção, vários termos que você olha, poxa, parece que o livro foi escrito por um comunista, por um esquerdista, né? Mas, na realidade, o Casseb falou, olha, antigamente todo mundo usava essas palavras e elas foram raptadas, né? Então, fala de burguês, fala de capitalismo, fala de imperialismo. Mas o Casseb vai explicar direitinho aqui, mas é interessante como você mesmo me alertou, né, Casseb? E esse livro, eu alerto a todos os amigos aqui do A Bom Combate, é um livro trazido para a nossa reflexão. A gente vai trabalhar essa ideia e vamos trazer essa reflexão para os dias de hoje.
Mas eu não quero dar spoiler, né, Kassab? Então, vou deixar com o Kassab. Não, é que é o seguinte: vocês vão encontrar lá palavras como, por exemplo, burguês. O que é o burguês? Alguma coisa mudou nesse termo? Bom, para os comunistas, ser burguês é ser contra o operariado, porque o operariado, segundo as esquerdas, vive na plena miséria, explorado por quem? Pela burguesia. É a eterna luta de classes, né, Kassab? É a eterna luta de classes. Pois é, né? Para eles, né? Eles dizem isso. Aliás, é interessante, já existia até uma certa reflexão que dizia o que é o capitalismo? O capitalismo é a exploração do homem pelo homem. E o socialismo é o contrário, é o outro homem do primeiro canto explorando o homem do segundo canto. Quer dizer, não leva a nada. Então, é interessante. Por exemplo, o termo burguês, né, que existe, ele quer dizer uma coisa. Burguês é aquele cara que fica quieto, vê a situação acontecer, vive e come bem, tem seu carro, está na boa. Ele não é de esquerda, ele não é de direita. A gente Ele pode é chamar de hoje em dia de isentão, né, Kassab? mais ou menos isso. Vamos dar mais ou menos. É isso aí. Porque você optar por um partido ou por uma ideologia que não é do outro, ninguém pode ser contra, porque o Criador não nos fez em mimeógrafo. Não somos idênticos. Graças a Deus, hein? Graças a Deus. Então, eu não vou bater de frente com o cara porque ele é de esquerda ou porque ele é de direita. Agora, eu posso, por exemplo, chegar e falar: não gosto de quem não quer ficar isento quando o assunto é a pátria. Porque a pátria é de todos. Então você não pode jogar a bola e falar: eu não estou no jogo, mas eu não quero sair do campo. Não é bem assim. O que é o burguês? O burguês é aquele cara, em geral, via de regra, a classe média, quando ela existe, né? A classe média, né? Aquele cara que não quer chegar na classe alta, mas não consegue ainda, mas está bem na classe média, mas tem um pavor desgraçado de ir para a classe baixa. Ele não quer. Ele tem o carrinho dele, ele ganha o salário razoável dele, ele vai na lanchonete, tudo bem, ele sai para passear com a mulher, o filho está numa escola, tudo bem, tem seu uniforme, seu material, ele se veste bem, terno, gravata, né, um sapato bonito, de preferência de bico, para matar barata no cantinho, ele vai, tá bonito, a mulher dele tem cabeleireiro, ou seja, ele vive esta vida da classe média, só que tem um problema: ele não quer compromisso. Se amanhã cedo o Brasil virar um país comunista, ele não tenha dúvidas, ele não fica aqui para brigar pelo Brasil. Ele pega o dólar que ele guardou na gaveta e vai morar em Nova York, ele vai morar em Tóquio, ele vai morar em Londres, ele vai morar em Paris, e lá ele fica. Esse é o burguês, que, aliás, existe um poema de Ezequiel. Ezequiel é um grande político brasileiro, nacionalista e de direita. Ele escreveu uns poemas, só que assinava como Ezequiel. Um poema dele chama O Burguês é Redondo. Ele, como direitista. E tem um pedaço do poema, só que eu vou dizer, que ele diz o seguinte: e o burguês é redondo, porque nele nada pega, tudo escorrega. Então, esse é o burguês que nós da direita não gostamos. Nós também não gostamos de burguês que isentos. O que nós não gostamos é dele. Agora, vamos para o outro lado, definição dos comunas. Burguês é todo mundo que tem carro, roupa boa, roupa lavada, tem um apartamento, vai passear em Santos ou vai passear num voo para o Nordeste com a família e que está tudo estável para ele não é classe alta nem classe baixa. Isso é ser burguês? Então é simples. Quando alguém falar para você, que está me escutando, um comuna falar para você que você é um burguês, você chega para ele e fala: você, comuna, devia ser condenado. Por quê? Se eu sou burguês e você é contra mim,
Você quer que todo operário viva como eu, você luta por isso. Então você quer que todo operário seja um burguês? E lógico que você vai ser o maior inimigo dos operários, porque você vai ser inimigo dos burgueses. E você vai ver um comunista fazer aquilo que a Esquadrilha da Fumaça faz, dar um loop. Vai dar um loop. Esse Casseb é muito figura. Não, essa é a realidade. Assim, tem o burguês, o imperialista, outra palavra, né, que consta nessa obra. Imperialista significa nem esquerda nem direita, é aquele que impera sobre você. Alguém nega que o russo é imperialista? Foi, é. Alguém nega que a China foi e é. Ninguém nega que o inglês é, tanto é que ele é que deteriorou a China a ponto da China virar comunista. A exploração inglesa e francesa. Entende? Partilhou a China, né? Pois é, por isso que eu sempre digo, cuidado com os reacionários na direita, não de direita, porque eles costumam ser a preparação da antessala para a implantação do comunismo. Precisa ter muito cuidado com isso. Veja que interessante, a palavra imperialista. Eu sou contra o imperialismo, seja ele russo ou americano, eu sou contra os dois. Eu sou brasileiro, eu não sou contra o meu país ser imperialista, porque o meu país é grande e tem o direito de mandar, dentro de preceitos humanos, óbvio, mas ele tem esse direito. Tem. Então, eu sou contra o imperialismo quando ele, por meio do imperialismo, leva miséria ao meu povo. Quem não é? É isso não precisa aí. ser comuna, não precisa ser comuna para isso, não. Quando alguém chegar para você e falar, tal ideia, você está falando igual comuna. Amigo, chega para ele e fala, amigo, olha, você sabia que comunista, quando ele levanta de manhã, ele costuma tomar café da manhã. Você já tomou café hoje? Já. Você fez uma coisa que comunista faz. Para mim, você é comuna. Não é bem assim. Esse então, Casseb é figura. O livro é para reflexão, né, Casseb? Exatamente. Isso é que é importante. Exatamente. Então, é justamente para reflexão do que nele está, para ver o seguinte: nós temos que pegar as bandeiras da esquerda. Tá? Eles roubam palavras, eles roubam, burguês, eles roubam imperialismo, eles roubam até a palavra socialismo. Eles não sabem que socialismo vem da palavra social e não do termo dividir. Eles não ensinam isso, eles ensinam que vem de dividir, né? Entende? Então é capaz de alguém também por aí, algum teatrólogo da libertinagem, que corre a alcunha de teólogo da libertação, de vir chegar para você e falar que Jesus disse quem tem dois dá um. E eu digo, exatamente, ele falou quem tem dois dá um, mas ele não falou de quem tem dois tira-se um para dar a quem não tem. São situações necessárias que nós da direita precisamos parar e pensar. Cuidado, porque os próprios comunas acabam tentando nos condicionar a usar as palavras que eles usam para que eles também colonizem as nossas cabeças. Mas vamos lá, isso foi só uma dica, que nem o Chacrinha, né? Eu não vim para explicar, viemos para confundir. Né? Então, vamos lá. Esse livro é para reflexão mesmo, né? Então, antes do pessoal jogar pedra na gente, né, Casseb? Vamos ver o que diz o tal do Brasilino. É um livro escrito em 1961, tá? Este livro ele traz para vocês entre aspas, um histórico do econômico do Brasil, as empresas estrangeiras no Brasil, e ele vai mostrar para vocês que esse sujeito que chama o título do livro, Brasilino, esse Brasilino é um cara normal, é um ser qualquer. Ele vai provar aqui neste livro que desde que o cara levanta, abre a boca para bocejar, e até o momento que ele chega em casa para dormir à noite, tudo que ele fez, ele pagou dividendos para o capital estrangeiro. Então, isso é a reflexão que o Schwartz falou.
vamos refletir. Nós temos capacidade e temos que procurar, dentro do possível, nos libertar de dependências. Porque nós temos essa condição. Não nos é dada a condição. E a condição de de sair de dependências, nenhum grupo estrangeiro vai falar: olha, para você, eu vou dar de brinde para você sua independência em tal área. Ninguém dá. Você conquista. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Vamos conhecer mostrar. O tal do Brasilino. O Brasilino. É um livreto interessante, né? Porque ele tem 15 páginas. Essa capa que vocês estão vendo aí como diz aqui mesmo, é uma sátira inteligente. É uma sátira inteligente de 1961, né? Que vocês vão ver. Eu não vou poder passar mais do livrinho aqui, senão a gente esgota. Nós queremos trazer para vocês a curiosidade, e vocês vão ter condição de ter esse livrinho para ler e meditar sobre ele, né? Mas a gente vai primeiro fazer uma pergunta no primeiro slide. E o nome é Um Dia na Vida do Brasilino. Mas quem é o Brasilino? O personagem principal deste livreto. O Brasilino, quem é? O Brasilino, o escritor colocou aqui, é exatamente aquela pessoa que, ao ler o livro, vai falar: nossa, eu sou um brasilino. Nossa, isso acontece comigo. Olha só, tudo isso que está aqui está acontecendo comigo. Eu sou um brasilino. Vai acontecer isso. Então, o bacana deste livro, e é um livro que nos remete a uma reflexão de sermos mais nacionalistas do que nós somos, é o reforço do nacionalismo, é esta pergunta, ela é crucial. Quem é o brasilino? E vejam se vocês, ao fazer essa pergunta, não se olham no espelho e falam: eu sou um brasilino. Daí para frente você vai entender mais coisa. Qual é a segunda pergunta, Schwertz, que a gente vai fazer? Olha lá. Guardadas as proporções de tempo, cultura, influências dos meios de comunicação e a globalização capitalista, que vem desde os anos 80, né, no tempo do Reagan, tudo que os Estados Unidos praticamente jogou o mundo na globalização, na massificação, né? O brasilino ainda existe ou ele ficou no passado? É uma outra pergunta que o nosso canal está fazendo para você depois que você lê esse livreto. E isso é interessante, né, Kassab? Me permitir comentar aqui. Pessoal, esse livro é quase uma... É quase uma sátira, né? Posso dizer uma sátira, né, Kassab? É uma sátira. É uma sátira. É uma sátira. Ele fala com a linguagem da Guerra Fria, ou seja, na década de 1960, e nós trouxemos exatamente para a nossa reflexão. Naturalmente, o Brasil mudou bastante nesse meio tempo, né, Kassab? Sim. Mas mudou porque pessoas se perguntaram, né, sobre quem é brasilino, o que nós podemos fazer para melhorar esse país, e enfrentaram as dificuldades para melhorá-lo, né, Kassab? Porque é o seguinte, a gente não pode esquecer, é óbvio, que a mudança econômica aconteceu. Você tem hoje o que não tinha antigamente. Hoje nós temos centenas de milhares de commodities aí que nos ancoram ao dólar. E a gente vê aí, às vezes, o presidente fica ancorado, o próprio Congresso Nacional fica ancorado, muitas vezes, em questões de querer mexer em custos e não consegue. Né? Quer dizer, está tudo ancorado, tudo amarrado, tudo ancorado, de certa forma, em moedas fortes. E, bom, em uma série de situações, a gente não vai esmiuçar aqui, não é? Mas não vamos esquecer que a coisa o do passado, muita coisa se projeta hoje. Muitas empresas ditas no livro hoje não existem mais, não é?
Mas podemos acrescentar neste livreto, quando ele fala de empresas americanas e inglesas, podemos acrescentar, com certeza, juntar a essa maçaroca de empresas estrangeiras, vamos juntar, não vamos ter escrúpulos, tem que juntar aí, para hoje, a China. Não esqueçam, tem que juntar nesse livreto, para atualizá-lo, também a China, como um país de influência para o que vocês vão ler. Então, guardadas as proporções de tempo, cultura, influência dos meios de comunicação, porque os meios de comunicação é que fazem a situação andar, e a globalização capitalista, o Brasilino ainda existe ou ficou no passado? Vocês é que vão dizer. Vocês É um livro, vão olhar. É um livro para reflexão mesmo, né, Casseb? Lógico, o cara vai chegar ao Schwartz e vai falar: pô, peraí, eu me sinto inserido nisso. Não, eu não me insiro nisso totalmente, mas eu compreendo que isso é assim, isso é de outro jeito. Mas vai mexer, vamos dizer, tirar a poeira de cima de não querermos ser nacionalistas. Pelo contrário, é para sermos nacionalistas, porque nacionalismo virou palavra feia. Né? O cara fala: sou nacionalista. Como nacionalista? Sou. Eu sou nacionalista, ponto 1. Por isso não sou marxista, porque ele é internacionalista. Já de cara você já eliminou o comunismo internacional. E aí você vai, porque você tem um país grande. Nós não somos do tamanho da ilha de Togo, que é pequenininho, né? Nós somos um país que tem meios para fazer tudo e dominar o que quiser. E esse livreto é para levantar essa poeira. Temos mais um slide, né? Exatamente. Levando-se em conta que o nosso Brasil tem todas as condições de ser uma das maiores potências do mundo, o que mudou dos anos 60, quando este livro foi editado, até hoje? Pronto? Eu não vou dar respostas, tá? Mas não se esqueçam, quando vocês lerem esse livro, ele não era um livro de esquerda nem na época, embora a esquerda use. É lógico, a esquerda ela não é besta, ela vai usar todos os argumentos, porque o próprio partido PTB, na época, editou esse livrinho, e o PTB não era partido comunista. Tanto é que a Ivete Vargas, nos anos 80, os mais velhos sabem, brigou na justiça com o Leonel Brizola, porque o Leonel queria a sigla PTB, eles brigaram, e a Ivete ganhou a sigla do PTB. E o Brizola, louco da vida dentro das calças, teve que se contentar em inventar o PDT. E o PTB, nos anos 80, não era mais do que linha auxiliar dos partidos de centro-direita, PDS e outros. Tá? É a realidade histórica que ninguém gosta de dizer, mas essa é a realidade. Ele era de centro-direita. Tá. Isso é interessante. Obrigado, viu, Cassep? Você que conhece muito, conheceu esse ambiente político, muito obrigado por trazer para a gente aí. Não, essa é a realidade. Estou só colocando no tempo, porque se procurar por aí, muita gente vai achar isso e vai espantar, mas não se espante, é assim. Então, um dia na vida do Brasilino. O Brasilino, olha ele aqui, só que ele está de costas, ele não quer olhar para ninguém, tá? Esse é o Brasilino. Cheio das marcas que ele usa durante o dia, né? Pois é. Que não são nacionais. Pois é, pô. Então, essa é a nossa dica, né? E como o Schwartz aí conseguiu o PDF, já estará à disposição de todos, né? Para tê-lo e tê-lo em meditação. Tá? Casseb, muito obrigado. Eu acho muito interessante a ideia do Casseb, quando ele trouxe. É um livreto realmente do seu tempo, da década de 1960. O Casseb trouxe exatamente para a gente pensar o quanto a gente refletir do quanto nós evoluímos, né? E o quanto precisamos ainda evoluir.
conversando com o Casseb, eu lembrei de situações bastante interessantes que eu converso várias vezes com o pessoal aqui do canal, que morando no exterior, uma coisa eu aprendi que, por exemplo, na França, eles têm um concurso para a melhor baguete da França, para que essa baguete vai ser a baguete oficial do Palácio Élysée, o palácio do governo. Então, o presidente francês vai comer aquela baguete no café da manhã, que é a melhor baguete de Paris, da região ali, da Grande Paris, né? Da Île-de-France, que é a Grande Paris ali. Que é o quê? Ou seja, eles valorizam tanto o produto local, produto nacional, né? Que eles fazem concurso, e eu vi um esforço muito grande das instituições para valorizar pequenos empreendedores, pequenas ações, né? E realmente o produto nacional. Eles trabalham muito com isso e eu acho que nós deveríamos trabalhar nesse sentido. Eu, assim, quando a gente olha para a década de 1960 para hoje, nós temos que lembrar que quando, por exemplo, criaram a Embraer, né, Casseb? Casseb aí é um grande historiador da aviação, sabe muito bem disso. Quando a Embraer foi criada, quando se pensou em construir avião, não se fabricava bicicleta no Brasil. Então os caras foram chamados de malucos, né, Casseb? O Exatamente. coronel Osiris Silva foi chamado de maluco. O que esses caras estão querendo fazer? E nesse sentido nós queremos trazer exatamente isso, pensar um Brasil que é potência. Para isso a gente tem que trabalhar, né? Então a gente está, eu tenho conversado várias vezes, né, nas nossas lives aí, o fato de aí em 2022 nós temos uma eleição importante, então vamos votar em pessoas que querem construir um país nacional, né, um país de patriotas, um país de nacionalistas, um país que traga o melhor para o seu povo, né? Que não traga, como posso dizer, mais pobreza para o nosso país, que nós vimos no passado com roubo, com atentados à nossa nacionalidade. Então, eu acho isso muito importante. Então, eu queria trazer isso mesmo, né, a valorização do produto local, a valorização do produto nacional, e a gente olhar para as pessoas, eu acho que isso é a maior reflexão, que são as nossas autoridades, e valorizar as pessoas que pensam no nosso país, né? Então, eu acho isso muito importante. Eu não sei se tu querias acrescentar mais alguma coisa, Cassel. Eu só iria dizer o seguinte, né? Esse sujeito da historinha, o brasilino, quem vai ler vai chegar e falar: não, mas não pode ser assim. Não estou dizendo que é assim ou que não é assim, mas eu quero que a pessoa ela pare e medite. Nós não podemos, do dia para a noite, falar: bate o martelo, tudo é nosso. Não é assim. Isso é uma mentalidade que tem que ser colocada em prática, de valorização do nosso, acreditar que nós podemos. Nós Falou podemos, tudo. nós podemos. Não nos deixam, é diferente. Não nos deixar tem várias formas. Não adianta o cara falar, mas essa é desculpa para quem quer fazer. Não, não é desculpa. Você tem situações que as pressões de fora são muito grandes. Eles não jogam com 30 centavos, eles não jogam com palavras de meia sola, eles jogam pesados. Então, o Brasil, às vezes, fica numa dependência enorme. Por quê? Porque simplesmente não se criou a mentalidade da independência. E, para terminar, quando eu falei no começo sobre as palavras, não só usadas no livreto, mas as palavras em geral, eu reitero, só para vocês terem uma ideia. Eu vejo, às vezes, na internet algo que é, para mim, criminoso. Quando o sujeito escreve o seguinte: o tempo era bom no tempo da ditadura militar. Meu amigo que escreve isso, eu vou concentrar meu cérebro para você poder entender. Nunca escreva isso.
fale como era bom o tempo da revolução, como era bom o tempo em que revolucionários governavam esse país. E vou te dizer por que você tem que falar isso. Os comunas é que botaram na cabeça da direita a palavra ditadura e a gente acaba, na direita, divulgando a palavra que eles querem, porque ditadura é coisa feia. Agora, você quer fazer certo? Diga sempre, era bom o tempo em que vivíamos sob a égide da Revolução de 64, sob o período revolucionário, porque vai ter comunista que vai ficar, gozado que eu vou falar, né? Vai ficar vermelho de raiva, porque eles se trazem a si como os únicos capazes de fazer revolução. A direita precisa aprender que ela pode fazer revolução. E a primeira revolução não é feita pegando arma, não é essa revolução que eu falo. Eu falo da reevolução. A palavra revolução vem de reevoluir, reevolução. E a primeira revolução que um povo faz para se valorizar é a chamada revolução interior do homem, em que ele, nessa revolução interior, ele vai lá buscar valores e esses valores ele vai externar numa ação política. Primeiro ele precisa estar convicto, a revolução interior. Aí ele vira um revolucionário. Nós precisamos aprender isso. Obrigado, Casseb. É isso aí, muito legal. Faz uma diferença grande, viu, comandante? É isso mesmo. Obrigado, então, por tudo. Casseb, obrigado mesmo. É um livro para reflexão. O amigo Casseb, como aqui o coronel, somos no tempo ainda da Guerra Fria, então nós resolvemos trazer esse assunto aí por achar bastante importante para a reflexão de todo mundo e para lembrarmos que não seremos um grande país, não seremos uma potência, se nós não libertarmos primeiramente nosso cérebro, nosso espírito. Tá ok, pessoal? Então, lutemos por um Brasil grande, vamos trazer aí para o comando do país patriotas. É isso aí. Trazer pessoas que amam verdadeiramente esse país. E o Casseb, sempre muito generoso, então ele disponibilizou a versão digital desse livreto. Os inscritos, né, quem faz parte daí do clube de canais do Ao Bom Combate vai receber por e-mail, como sempre recebem antecipadamente. E os amigos que não fazem parte do clube de canais, se quiserem ter acesso ao livreto, por favor, entrem aqui no Telegram, que está passando aqui embaixo, o Telegram do Esquadrão Ao Bom Combate, e eu vou postar amanhã para o pessoal ter acesso também, tá? É uma obra pequena, são 15 páginas, mas representa o seu tempo, né, a Guerra Fria, em 1960, e principalmente uma oportunidade de reflexão para todos nós, né? O canal nunca impõe nada, o canal sempre procura trazer sempre uma reflexão, um pensamento para que todos nós evoluamos juntos. Tá certo, Casseb? Muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Missão cumprida e nos vemos na próxima semana no Caçando Raridades, né, meu amigo? Estamos aí. Muito obrigado, pessoal. Lembrando, então, que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Obrigado, Casseb. Boa noite para todo o Esquadrão Ao Bom Combate.